encontros nas páginas 59. Leia, grife aquilo que é importante, as informações importantes, e você vai responder no livro, tá bom? Diversidade cultural africana. A diversidade cultural de uma população pode ser observada na grande variedade de manifestações dos seus povos, língua, hábitos alimentares, artes, modos de viver, crenças religiosas. Você sabia que na África existem centenas de povos com culturas muito antigas e diferentes entre elas? Neste continente, atualmente dividido em 54 países, isso mesmo. Lembram? A África é um continente e tem 54 países. Existem cerca de 800 grupos étnicos diferentes, que falam mais de 1000 línguas diferentes, além dos idiomas falados pelos colonizadores, que foram absorvidos pelos povos, como o português, isso mesmo. Alguns países lá na África falam português, porque foram colonizados pelos portugueses, como nós. O inglês, o francês e o árabe, entre outros. Cada grupo étnico ou etnia tem aspectos em comum, como a própria arte, música, dança, técnicas de tecelagem, de cerâmica, culinária, crenças, histórias para contar e muitas outras características que fazem que cada povo seja unido por uma identidade. São exemplos de grupos étnicos africanos: os jalofos, tuculores, sereres, falupes, fulas, mandingas, tutiços, iorubas, alçás, xonas, zulus, soninques e bambaras, entre tantos outros. São grupo étnico, ler para se informar. A expressão grupo étnico, tá vendo? Tá entre aspas. É usada para descrever agrupamentos de pessoas, né, que têm em comum a língua, a história, a religião, heranças culturais e artísticas. Então, quando falamos de grupo étnico, são esse agrupamento de pessoas com essas características em comum, além do fato de poderem viver num mesmo ambiente natural e de carregarem o sentimento de fazer parte de um grupo, né? Então, grupo étnico também não é o mesmo que nacionalidade, pois povos de uma mesma etnia não necessariamente vivem dentro dos limites políticos de um determinado país, tá? Então, por exemplo, temos de repente grupos étnicos aqui no Brasil, onde o Brasil é uma mistura de etnias, né? E às vezes não necessariamente nasceu no Brasil, né? Então vem grupos étnicos, por exemplo, da África, grupos étnicos da China, índios, né, indígenas, e vivem juntos com as mesmas características, né? E às vezes não são brasileiros. Então isso são grupos étnicos. Às vezes são, às vezes não, tá? Que nasceram naquele país. Após a leitura do texto, não dá para a gente se reunir, né? Mas nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre as ideias principais que apresenta. Quais são as ideias principais que esse texto apresenta? Escreva o significado de etnia, mas não vale copiar. Aqui está vindo para responder no caderno, mas nosso roteiro você vai responder no próprio livro, tá bom? Então você pode escrever aqui mesmo, ó. Etnia. O que significa etnia? Olha direito. Opa, deixa eu apagar certinho. Né? Escrever certo. Etnia, ó. Ok? Então, etnia. Escreva aí o que significa etnia de acordo com as principais informações do texto. Número 2. Procure no dicionário o significado da palavra etnia e transcrevam. Transcreva o que é? É
copiar exatamente o que está no dicionário. E aí você não vai colocar aqui, ó, etnia de acordo com o texto. E aqui você vai procurar etnia de acordo com o dicionário, ok? Procura aí de acordo com o dicionário ou no Google, né? No dicionário online de português, etnia é um substantivo feminino, é coletividade que se diferencia por suas especificidades, ou seja, cultura, religião, língua, modos de agir, e que possui a mesma origem e história. E deram um exemplo aqui, ó. Grupo étnico, etnia cigana. A definição do dicionário de Oxford de linguagem diz que a etnia é coletividade de indivíduos que se diferencia por sua especificidade sociocultural, refletida principalmente na língua, religião e maneiras de agir. Grupo étnico. Para alguns autores, a etnia pressupõe uma base biológica, podendo ser definida por uma raça, uma cultura ou ambas. O termo é evitado por parte da antropologia atual, por não haver recebido conceituação precisa. Coletividade que se diferencia por suas especificidades, cultura, religião, língua, modos de agir, etc., e que possui a mesma origem e história, grupo, termo comumente usado para se referir à semelhança biológica, as pessoas que compartilham a mesma raça. O conceito etnia deriva do grego etnos, cujo significado é povo. E algumas definições para vocês de várias fontes de dicionários diferentes. Agora, cabe você procurar uma ou escrever uma das definições de etnia que a professora apresentou, ok? Boa atividade! Louvem o Senhor, Criador, todas as nações da terra, exaltem todos os povos. Afinal, Ele é o nosso Criador. Lembre-se que essa semana começa as aulas presenciais para a turma verde. Se você faz parte da turma verde, amanhã, né, tem a aula, certo? Lá na nossa escola. Então, se você faz parte da turma verde, você tem aula amanhã, terça, quarta e quinta. Tchauzinho, e para quem vai à escola amanhã, até amanhã.